bom. E quais são os 4 perfis que você coloca aqui dessa nossa relação com as finanças? Deixa eu primeiro te fazer uma pergunta. O que tem valor eterno, a riqueza ou a pobreza? O que tem um valor eterno? Ah. Não, é que eu entrevisto, eu não posso... Aí não Não vale. receber nenhuma pergunta. Não, Tem beleza. valor eterno. Deixa eu pensar. O que tem valor eterno é você ter uma riqueza aqui na terra material para poder ajudar muita gente, Ok. ou você abrir mão da riqueza para poder ter um tesouro nos céus. É um dilema. Segundo o texto, né, quando eu junto um tesouro no céu, é doando, né? É ajudando aquele que precisa, eu estou juntando um tesouro no céu, né? Então, eu acho que é muito interessante essa pergunta, é que a gente questiona o que é bom, é riqueza ou é pobreza? Qual que é o caminho ideal para o cristão? Aham. Eu devo buscar riqueza? Eu devo buscar ter muito dinheiro, trabalhar, ganhar e com isso poder fazer muitas coisas? Uhum. Ou eu devo buscar uma vida mais abnegada, que eu abro mão das riquezas, vivo tranquilo e com o dinheiro que eu tenho eu me desfaço, não preciso dele e vivo uma vida dependendo de Deus? A minha vida inteira, desde criança, eu ouvi que ser um missionário na África é o caminho mais lindo para um cristão. Mais alto, E assim, desde o começo da história da igreja, esse era o movimento. Uhum. Né, o movimento dos monges, assim, o cristianismo começou assim, abra mão de tudo, dê tudo que você tem, venda aos pobres, né, o que Jesus fala em Lucas. Mas o que eu entendi, cara, é que existem respostas diferentes para essa pergunta, não tem uma resposta única. Sim. Depende do que Deus te chama para fazer, depende de qual dom que Ele te deu. Quando a gente pega Romanos 12 e 1 Coríntios 12 para ler, a gente vê lá que tem vários dons relacionados à riqueza e pobreza. Sim. A gente está acostumado a ouvir o dom de milagre, de cura, de profecia, que são os mais hype, né? Uhum. Só que, cara, tem dom de administração. Tem. Tem dom de contribuição. Como é que a gente não está usando desses dons para servir o reino, então? Cadê os... E é muito doido isso, porque você olha um cara profetizando e te fala, cara, esse cara é muito espiritual. Incrível, é? Aí você olha alguém Com a contribuindo. planilha. Exato. Você fala, nossa, Mundano. tá ganhando dinheiro no banco, tem que dar mesmo. Não, Deus, a Bíblia é muito clara em dizer que Deus deu dons aos homens para servir ao corpo. Diferentes dons, né? E é com base nesses dons que eu cheguei a essa ideia de 4 possíveis perfis. Tá. Que não são perfeitos, né? É que nem os 5 linguagens de amor. Você tem Sim. diferentes possibilidades de expressão, mas nada é absoluto. É que nem eles, 5 linguagens do amor. Tem uma sexta, né? Que é comida. Ele não colocou. Muito boa. Né? Poxa, serviu uma parmegiana. Servir uma comidinha vale ouro. Então, assim, todo sistema de perfis é incompleto. Mas ele ajuda a ver as diferenças e a saber que a minha resposta não é a única certa. Uhum. Que eu acho que é uma coisa que está faltando muito na nossa igreja brasileira. Um coração pela unidade. Um coração por compreender as nossas diferenças denominacionais e de vocação e caminhar junto. Ou seja, o missionário caminhar junto com o doador. Tá faltando essa integração, cara. O cara que é o gestor ajudar o cara na ONG, que tá com um projeto top, mas não tem uma gestão boa. Eu tenho falado com várias pessoas e uma pessoa me disse assim, cara, eu conheço um monte de ONG quebrando porque não tem gestores. Tem visionários. Então, assim, eu entendo que com os dons que Deus deu aos homens, existem respostas diferentes para tratar essa pergunta, se eu devo buscar riqueza ou pobreza. Então, o primeiro é o caminho da generosidade. É o caminho que eu chamo o perfil doador. Doador. Então, o doador, ele tem uma pegada que é, eu vou dar com o coração abertamente, sem medir o que vai ser feito com o meu dinheiro. Tá. Eu vou dar de forma invisível, porque a Bíblia fala para a mão direita não ver o que a esquerda faz. Mas eu tenho esse dever de ajudar sem questionar. É uma forma muito aberta de se dar. Uhum. Por isso que eu já vejo teu filho, ele tem esse perfil doador. Sim. O meu vô, ele dava notas de R$20 para os moradores de rua que tocavam a campainha. Eu era criança, eu lembro que eu pensava, cara, por que ele não dá para mim para comprar picolé? Mas é porque, ele vivia exatamente o que o provérbio fala, o justo reparte sem cessar. Ele vivia essa ideia de que ele tem um dever de generosidade. E hoje eu olho isso como um dom. O cara tinha um dom. Exato. E nem todos têm o dom. Que nem evangelismo e evangelista. Todos têm que evangelizar. Isso. Mas nem todos são evangelistas. Todos têm que contribuir, ajudar. Mas nem todos têm o dom da contribuição. Essas pessoas, elas têm um chamado e têm um propósito. E tem vários exemplos bíblicos para isso. E é isso que eu tento fazer no livro. Mostrar a base bíblica para esse perfil. Então, um exemplo eu costumo fazer essa pergunta, né?
quando Jesus conversou com a mulher samaritana, onde estavam os discípulos? Comprando comida. Foram comprar comida. Com que dinheiro? Uhum. Ou seja, eles precisavam viver com dinheiro. Jesus não fazia milagre todo dia para eles comerem. O dinheiro vinha, em Lucas 8:3 fala, de Joana, Susana, Maria Madalena e outras mulheres. Sim. Cara, As patrocinadoras. Né? patrocinadoras do ministério. Agora, Joana era casada com Cusa, administrador da casa de Herodes. Esse cara trabalhava no palácio de um cara corrupto e sujo, que era o Herodes. Ele ganhava o saláriozinho dele, ia pra conta dele, Joana pegava esse dinheiro e ofertava o ministério de Jesus, cara. Espero que ele sabia, né? Espero que ela falava para ele. Sim. Agora, os historiadores dizem que era muito improvável naquela época que mulheres casadas acompanhassem homens nessas peregrinações. Uhum. Então é improvável que ela ia curando gente. Só que quando Jesus ressurge, depois no jardim que ele encontra com algumas mulheres, a Bíblia fala que Joana estava lá. Ela era querida para ele, mas ela era uma doadora. Ela não era aquela pessoa que abriu mão. Nem todos os discípulos abriram mão de tudo. Isso é uma coisa que ainda é uma ideia que a gente tem. Para seguir a Jesus, tem que abrir mão de tudo. Não foi isso que os discípulos fizeram? Nem todos. Joana era discípula. E a Bíblia não fala que ela abriu mão de tudo, fala que ela ajudava financeiramente. Então, para mim, isso revela que existe uma possibilidade de se ter dinheiro e usar o dinheiro para fazer o bem e para ajudar o reino. Tem muitos exemplos históricos, como o William Colgate, né, da pasta Colgate. Ele fundou essa empresa, ganhou muito dinheiro e no fim da vida dele, ele, em vez de dar 10%, começou a dar 90%. Porque ele entendeu o papel dele de doador. Ele financiou um monte de obra missionária. Eu acredito que está faltando pessoas que coloquem em prática o seu dom da contribuição na igreja brasileira. Então, geralmente, a pessoa que tem um dom de contribuição, geralmente ela tem um dom de produzir riquezas, né? Pode ser. Tem as igrejas da Macedônia, que são um exemplo de igreja que, na sua extrema pobreza, abundou em generosidade. Sim. Quando eu fui para o Piauí, eu lembro que eles eram extremamente generosos lá no Piauí. Eu lembro de ir nos lugares mais simples e eles queriam dar o que eles tinham. Então, eu acho que o coração doador não precisa ter riqueza. Sim. Mas eu também vejo que muita gente que tem riqueza consegue se encaixar nesse perfil e entender o seu propósito. E a gente vê vários exemplos na Bíblia. Outro no Novo Testamento tem um monte. Tem o Gaio, que abria a casa dele. Lídia, vendedora de púrpura. Cornélio, centurião romano que dava esmolas. A gente vai vendo vários. José de Arimateia, que comprou um sepulcro para Jesus. E ele era um cara rico. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que esse perfil ensina é que não dá para demonizar o rico. Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ele falou assim, que se for assim, se é preciso abrir mão de tudo para ser salvo, quem será salvo? E aí ele fala assim que Deus não é muito superficial você achar que abrir mão do dinheiro é o que vai te trazer a salvação. O que Jesus está falando é para abrir mão dos desejos do coração, é a motivação errada em volta do dinheiro. Então, acho que o doador ele vê muito a questão da riqueza como positiva. Então, ele não vai ter um problema, ou talvez tenha, e lendo o livro ele vai conseguir, ou ouvindo essa ideia, ele vai conseguir lidar com isso. Ele não vai ter um problema de ganhar dinheiro, porque ele vai entender que aquilo vai ter um propósito eterno na doação. Muito bom. Até um amigo ministrou um tempo atrás sobre finanças na igreja, né? A gente fez uma série e tal, e uma das mensagens era sobre isso, e ele ministrou, e foi muito interessante porque ele falou sobre pessoas que essa teologia de que a única forma de uma vida com Deus é a pobreza, ela é tão forte no coração de algumas pessoas que elas se sentem culpadas em ter. E aí nem sempre elas doam. Às vezes é realmente o gastar. Está tão no inconsciente dela que o dinheiro chega na mão dela, ela tenta se livrar dele. É muito rápido, sabe? Às vezes essas brincadeiras, nossa, dia 7 já acabou meu dinheiro. Tem muito a ver com isso, de tipo, dar um jeito de acabar com tudo, porque parece errado e sujo o dinheiro estar na minha mão. Né? Eu acho que é uma ideia errada de passagens bíblicas, né? Como a do jovem rico. Então, muita gente usa essa passagem para dizer ele não seguiu Jesus porque ele não abriu mão de tudo, e os discípulos abriram mão de tudo. Mas se a gente pegar outras histórias, Zaqueu, ele abriu mão da metade. Pensa, se você tivesse 10 milhões na conta de banco e dá 5, você ainda tem 5, cara. Você ainda é um cara rico. Mas chegou a salvação na casa dele porque ele entendeu para que serviu o dinheiro dele. Então eu acho que ainda tem esse conceito de que o dinheiro é ímpio, é mau. E eu entendo que o dinheiro é neutro. Ele é uma ferramenta. Ele não é artesão.
Ele é a ferramenta. Então, ele pode ser útil para o bem, ele pode ser usado para o mal. Agora, também tem, cara, uma linha de pensamento que eu acho que é muito importante, que é o último perfil, e vou chegar lá, que é você abrir mão do recurso para glorificar a Deus. Sim. Uma pobreza voluntária. É uma pobreza que você deixa de ter para depender de Deus, da graça de Deus. Que eu acredito que hoje está fora da moda, totalmente. Assim, é muito difícil você ver alguém que fala, cara, eu estou abrindo mão da minha vida. Porque hoje, assim, você fala, vou trabalhar e vou pagar minhas contas. E ser um missionário. Então, mas eu acredito que é um caminho possível. O caminho da abnegação. Mas, bom, vamos para o segundo perfil. Tá. Então, a primeira resposta é essa de ser generoso, de dar abertamente com o coração. Só que essa não é uma resposta completa. A gente vê muitos livros falando de finanças, tudo que falam da mordomia. Mais importante do que sempre querer ajudar é saber lidar. Porque se você não sabe lidar, você pode depois não ter para dar. Então, a Bíblia ensina muito, cara. Provérbios é um livro cheio de ensinamentos sobre moderação, bom senso, cuidado. Jesus fala, né? Não vai construir uma torre se você não sabe se você tem os recursos. Então, é muito importante essa questão da administração, da gestão. Um exemplo bíblico que eu gosto muito de dar Então, o segundo, você dá qual nome? é o moderado. Moderado. É. Tá. E eu gosto de dar o exemplo de Paulo escrevendo para Timóteo. Ele fala assim, trate as viúvas adequadamente. Não ajude todas as viúvas. Ajude apenas as realmente necessitadas. Uhum. Cara, você já não parou para pensar que a igreja primitiva ajudava todo mundo? Mas Paulo está ensinando para não ajudar todo mundo. Por quê? Porque ele fala bem assim. Porque senão a igreja vai ser sobrecarregada. Sim. E aí os familiares não vão aprender a cuidar das suas viúvas. Então, se a gente quer ajudar todo mundo, às vezes o familiar daquela viúva não vai estar colocando em prática o cristianismo dele. Ou seja, existe a necessidade de se dar com a razão, de se pensar na gestão dos recursos. E esse é o perfil mais moderado. Então, é a pessoa... E a gente vê isso em casamento, né, cara? Quantos casamentos as pessoas vêm falar comigo, cara, minha esposa é doadora e eu sou moderado, e a gente treta várias vezes, Sim. porque não sabe, é para fazer ou não é. Mas isso é a beleza do corpo de É Cristo. muito bom. A gente é diferente e tem respostas diferentes para o problema. Um exemplo bíblico disso também é o sábio Agur. É a única oração de Provérbios. Não me dê nem riqueza nem pobreza. Então aqui ele está falando assim, eu não quero ter muito para ajudar o outro, porque eu posso me perder. Eu também não quero ter pouco ao ponto de eu precisar tanto que eu vou esquecer de Deus e vou amaldiçoar Deus. Né? O Agur fala assim. Então é muito interessante, porque esse caminho do moderado, ele é equilibrado. Ele não quer viver nos extremos ou da riqueza ou da pobreza. Ele quer ter a gestão correta dos recursos para fazer o máximo que ele pode. De uma forma mais racional. Então esse é o segundo perfil. O dom dele, obviamente, seria o da administração. Tá. Mas a resposta também não está completa só com esses dois, cara. Por quê? Porque se você só tem pessoas que doam e são generosas e pessoas que administram, isso perpetua o sistema. Você precisa ter pessoas para mudar o sistema. Entendi. Que são os transformadores. Então precisa vir alguém, que nem o William Wilberforce, para falar, vamos acabar com o tráfico escravo. O que adianta você dar uma oferta para um escravo? O que adianta você gerir bem a ONG para cuidar dos escravos? Não, você tem que acabar com a escravidão. Então o transformador, Muito bom. ele vê a mudança estrutural. Então o dom dele é a misericórdia, o princípio dele é a justiça, a equidade. E esse é um tema que não é tão falado em quem fala bastante de finanças. Porque ele está pensando no uso do meu dinheiro. O transformador pensa no bem comum, no bem-estar de todos. Então, um exemplo bíblico disso, muito legal, é a primeira viagem missionária de Paulo. Essa aí eu nunca vi nenhum pastor falar, cara. Primeira viagem missionária de Paulo está em Atos, quando Ágabo, o profeta, ele fala que vai haver uma grande fome na terra, que acontece durante o reinado de Cláudio. E aí fala que os discípulos prepararam uma oferta aos pobres da Judéia e o entregaram pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ou seja, a igreja primitiva tinha uma preocupação com os pobres, em suprir as necessidades dos pobres. Sim. Tinha esse conceito de justiça, sabe? Que não pode ser que a gente está aqui com comida e eles não. E eu acho que isso é uma coisa que queima no meu coração, porque eu tenho mais esse perfil transformador, mas é uma coisa que eu sempre achei que todos tivessem que ser. E hoje eu entendo que não é assim. Alguns não vão ser esses visionários que vão mudar o mundo. Alguns vão ser financiadores ou gestores. E é uma outra cabeça, é um outro mindset. E tudo bem. Tudo bem. Cada um desses perfis pode viver o seu chamado dentro deles. E isso é tão real da preocupação da igreja primitiva que quando eles estão na discussão se os gentios poderiam, né, se converter ou precisariam passar para o judaísmo para se converter e tal, eles chegam à conclusão, tá bom, não precisa fazer nada,
Mas Só lembre-se não se esqueça É, dos pobres, né? Acho que ele fala de comida consagrada, né? Não, é. eu Não, lembro que é 2 temas, mas um deles é esse, é, né? é. É das festas, né? É, assim, eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, está descolada do tema finanças e economia. Hum, E eu tento trazer isso junto, porque não adianta você querer fazer o bem sem mudar as regras do jogo. E aí tem 3 formas de trazer transformação. O Tim Keller, que é uma grande referência para todos nós, ele fala disso, que é assistencialismo, desenvolvimento e reforma. uhum, Assistencialismo é ajudar imediatamente. Então, desastre natural, a pessoa está sem casa, você vai lá e dá uma roupa, dá uma comida. É necessário, mas não resolve a longo prazo. Desenvolvimento é ajudar a pessoa a pescar, né? Dar empregos, capacitação. E o outro é a reforma, que é mudar as regras do jogo. Martin Luther King, acabar com o racismo nos Estados Unidos. Não adianta só você desenvolver, né, a vida da pessoa se você não muda a regra que dá oportunidades para ela. E aí eu acho que vale uma definição de pobreza. O que é pobreza? Pobreza não é falta de dinheiro. hum. Pobreza é falta de capacidades. É falta de oportunidades. Então, eu acho que o transformador enxerga isso e fala, cara, eu vou dar essas capacidades para essa pessoa necessitada. E esse é um caminho possível. Então, pobreza é a falta de Capacidade. capacidade. Interessante. Porque se você dá dinheiro, a pessoa ganha no bingo, ela vai gastar tudo. Porque ela não tem a capacidade. De gerir, né? É, Porque tem uma história de pessoas que ganharam na Mega Sena, né? é, E várias delas não têm aquele recurso mais e não exato. produziram riqueza e talvez até passando necessidade. É por isso que a Bíblia fala, né, que a sabedoria é mais valiosa que o ouro, né? Você saber lidar com os seus recursos é mais importante do que você ter recursos. Já viu aquele texto, né, que fala, acho que é quando João Batista vai pede para alguém perguntar para Jesus, né, é você mesmo, ou nós esperamos por outro, e aí ele começa a falar, né, ó, Sim. fala para ele que os cegos estão vendo, né, fala para ele que os surdos estão ouvindo, fala para ele que os leprosos estão sendo curados e tal, aí fala, e aos pobres? Aí você pensa, né, se o cego viu, né, O pobre vai ficar rico. o pobre está dando riqueza, né? Não, o pobre está sendo pregado o evangelho do reino, né? Fala, poxa, Jesus. A Mas maior riqueza. ele Né? compreendia o que era a pobreza, né? É. Porque quando você dá vista ao cego, ele vai continuar vendo. Mas quando você dá recurso ao pobre, ele não vai continuar com recurso, né? Que lindo isso. Mas ele então chega e fala, e aí ele está sendo pregado uma nova forma de ver a vida e o mundo e vai resolver também a pobreza física, né? Vai. Porque a partir do momento que você começa a entregar os princípios do reino Exato. de Deus, você falou, você está capacitando, né? Não, muito lindo isso, cara. É uma resposta espiritual, material, É. existencial, né? É. Porque muda a forma que se enxerga o mundo, né? E, assim, o último perfil, que é um caminho cristão para lidar com esse assunto, eu não vou transformar o pobre, eu vou viver em meio ao pobre e amá-lo e servi-lo. Então, é o caminho de muitos missionários, de muitos pastores que abrem mão dos seus empregos. Como que você chama? Abnegado. Abnegado. E é interessante que a gente tem os pescadores, né, dos discípulos de Jesus, que eles abriram mão dos seus empregos para servir a ele. A gente tem o exemplo de Maria de Betânia, que quebrou o vaso. É um exemplo muito legal, porque mostra os diferentes perfis. Então, Maria de Betânia quebra o vaso, e eu fiz uma conta na renda média do brasileiro hoje, aplicada nos 300 denários, daria uns 15 mil reais. Então, você pensa, alguém desperdiçou 15 mil reais para honrar Jesus. 15 mil reais. E aí, o que os discípulos falam? Que desperdício de dinheiro. Sim. Moderado, porque o moderado pensa na utilidade. E aí vem o outro argumento. Poderia ter sido usado para ajudar os pobres. É o transformador, está pensando em mudar o mundo. O que Jesus fala? Não. Essa atitude vai ser falada por todos os cantos do mundo. Ele viu o coração de alguém abnegado. Isso que eu acho maravilhoso de Jesus. Ele vai completamente contra o senso lógico, porque ele vê além do que a gente vê. E eu acho que isso mostra que nem sempre a resposta vai ser ajudar os pobres. Nem sempre a resposta vai ser do transformador, ou do moderado, ou de ser, tem que ser racional, tem que lidar bem, ou de, não, tem que ajudar todo mundo. Você vê, assim, tem diferentes respostas. E a Bíblia mostra isso pra gente, as diferentes respostas. Então o abnegado também traz esse lado de abrir mão de recursos como um caminho bíblico, mesmo que não utilitário, mesmo que não tenha utilidade prática o dinheiro. Loucura, né, cara? Porque às vezes a gente pensa, não, o dinheiro tem que servir para algum propósito digno. Lógico, prático. Lógico, prático, racional. Às vezes, cara, é uma oferta que não vai fazer sentido, mas Deus vai falar, cara, dê. E aí ele que manda.
Ele que está dizendo qual o coração que está no lugar certo. E lá, o coração de Maria de Betânia estava no lugar certo. E quem foi a pessoa que saiu logo em seguida desse momento, daquele lugar, foi Judas. Saiu para vender Jesus por 30 moedas que valeria 6 mil reais hoje. Então, uma pessoa honrou Jesus com 15 mil. Ele traiu por 5 mil, 6 mil. É uma loucura, porque qual que é o valor do dinheiro, né? Como que a gente enxerga o dinheiro? Então, assim, com esses 4 perfis, responde a uma crise existencial da minha vida, que era, o que eu faço diante desse assunto? Resolveu para mim. Por quê? Tem diferentes respostas. Sim. Legal, tem diferentes histórias na Bíblia, tem diferentes personagens. Mas como fazer para isso não ser divergente e conflitante? É aí que surge a ideia da economia do reino. Eu acredito que esses diferentes caminhos